A floresta cheirava a cinzas e terra úmida, um odor forte que grudava na minha pele enquanto eu me agachava ao lado de um pinheiro caído. Minhas mãos enluvadas trabalhavam rapidamente, retirando um ouriço trêmulo de um emaranhado de raízes enegrecidas. O incêndio florestal havia recuado dias atrás, mas suas cicatrizes permaneciam, troncos carbonizados, terra queimada e o leve crepitar de brasas distantes. Esta era minha primeira missão de resgate em 3 anos, um chamado raro do Departamento de Incêndios Florestais que me tirara da minha vida na cidade de volta à natureza selvagem que eu um dia chamei de lar. Aos 32 anos, eu senti o velho ritmo retornar, meus músculos lembrando a dança de salvar o que as chamas haviam poupado. Meu rádio chiou, cuspindo estática. Clara, você prendeu esse ouriço com segurança? A voz pertencia a Sérgio, o líder grisalho da equipe que me conhecia desde adolescente, quando eu era voluntária com a equipe. Quase, eu respondi, minha voz firme apesar da dor nos meus joelhos. Os olhos do ouriço, arregalados e vítreos, fixaram-se nos meus. Calma, pequeno, eu murmurei, passando um arreio macio em volta de sua estrutura trêmula. Meus dedos roçaram seu flanco, quente e frágil, e por um momento o mundo se estreitou apenas para nós dois, eu e esta pequena vida que eu ainda podia salvar. Meu telefone vibrou no bolso, uma intrusão dissonante. Eu o ignorei, focando no ouriço. Vibrou novamente, insistente, e eu suspirei, pegando-o com uma mão enquanto mantinha o arreio firme. A tela brilhou com uma mensagem de texto de Ricardo, meu marido há 6 anos. Meu coração deu um pequeno salto tolo. Eu não tinha notícias dele há dias, seus trabalhos de fotografia o mantendo na estrada. Talvez ele estivesse entrando em contato, perguntando como estava a missão. A mensagem tinha 3 linhas, acabou, Clara. Quero o divórcio. Os papéis estão em casa. Minha respiração ficou presa, afiada como uma lâmina. As palavras borraram, depois focaram, cada sílaba uma picada de alfinete contra minha pele. Eu li de novo, depois uma terceira vez, como se a repetição pudesse reescrever a verdade. O ouriço se mexeu, cutucando minha mão, e eu me forcei a mover, prendendo o arreio com precisão mecânica. Minha mente girou, buscando o contexto. Ricardo tinha estado distante, claro, suas viagens para a cidade mais frequentes, suas ligações mais curtas. Mas divórcio? Por mensagem de texto? Outra vibração. Uma segunda mensagem, contas bancárias zeradas. Precisei para a transição. Você se vira. O ar pareceu mais pesado, pressionando meu peito. A nossa conta conjunta, anos das minhas economias juntadas com longas horas na empresa de agricultura vertical, do trabalho de meio período que eu peguei para construir o nosso futuro, desapareceu. Eu imaginei o sorriso torto de Ricardo, aquele que uma vez me fez sentir como a única mulher no mundo. Agora parecia uma máscara escondendo algo mais frio. Meu polegar pairou sobre o teclado. Um grito arranhou minha garganta, mas eu o engoli, sentindo o gosto de cinzas. Eu digitei 2 palavras, deliberadas e finais, entendi. Eu apertei enviar, depois enfiei o telefone de volta no bolso. O ouriço gemeu suavemente, e eu acariciei sua orelha, ancorando-me em seu calor. Haveria tempo para a raiva mais tarde. Agora, havia trabalho a fazer. A memória veio sem ser convidada, nítida como a névoa esfumaçada da floresta. 8 anos atrás, eu tinha 19 anos. O ar do verão pairava pesado com o cheiro de alfafa e poeira enquanto eu empurrava a porta de tela da lanchonete, meu capacete de segurança debaixo do braço. Aos 19 anos, eu era toda músculos magros e confiança tranquila, meu rosto manchado de foligem de uma manhã passada resgatando uma ninhada de filhotes de guaxinim de um celeiro em chamas. A lanchonete, um posto avançado desgastado ao longo da rodovia que cortava minha pequena cidade, era um refúgio familiar, linóleo quadriculado, o tilintar de canecas de café, a jukebox cantarolando uma balada country. Eu deslizei para uma cabine, meu uniforme do Departamento de Incêndios Florestais amassado, e pedi uma hot beer, sem saber que minha vida estava prestes a mudar.
O sino acima da porta tilintou e um estranho entrou, seu polimento de cidade destoando do charme desbotado da lanchonete. Ele era alto, com cabelos escuros revoltos, uma câmera pendurada no pescoço. Seus olhos examinaram o lugar como um falcão. Quando pousaram em mim, eles se demoraram, uma faísca de interesse surgindo. Ele se aproximou, seu sorriso fácil, praticado. Se importa se eu me juntar a você? Ele perguntou, sem esperar por uma resposta enquanto deslizava para a cabine. Sou o Ricardo. Fotógrafo. Você parece uma história que vale a pena contar. Eu ergui uma sobrancelha, meus lábios se contorcendo em um sorriso. Uma história? Estou só tomando uma bebida. Mas a atenção dele, calorosa e focada, despertou algo em mim, uma curiosidade que eu não sentia antes. Ele pediu para tirar uma foto minha e, embora eu risse, dispensando a lisonja, eu concordei, deixando tirar algumas fotos enquanto a luz do sol entrava pela janela, capturando o âmbar em meus olhos. Nós começamos a conversar, e quando eu falei sobre meu trabalho, cuidando de ouriços órfãos, enfaixando asas de coruja, minha voz se iluminou, as palavras jorrando como um rio solto. Ricardo ouviu, sua câmera esquecida, suas perguntas me incentivando. Estou na cidade por alguns dias, disse-ele enquanto eu me levantava para sair. Posso te ver de novo? Eu hesitei, meus instintos de cidade pequena cautelosos. Talvez, eu disse, meu sorriso cauteloso, mas genuíno. Esse foi o começo, uma faísca que eu ainda não sabia que me queimaria. Eu cresci na fazenda da minha família, um trecho extenso de campos e bosques onde os animais eram tão parentes quanto vizinhos. Minha infância foi passada seguindo veados pela floresta, aprendendo seus caminhos, seus medos. A escola foi um ensino médio e um programa vocacional em cuidados com animais, mas o departamento de incêndios florestais foi minha verdadeira educação. Eu comecei como voluntária quando criança, alimentando filhotes órfãos com mamadeira, e aos 17 anos pediram para eu ficar. Eu fiquei, tornando-me uma reabilitadora de vida selvagem em tempo integral, minhas mãos hábeis em consertar o que as chamas quebravam. O trabalho era meu pulso, meu propósito. Até que a chegada de Ricardo despertou um tipo diferente de anseio. Ele cumpriu sua palavra, permanecendo na cidade por 3 dias. Ele me encontrou no centro de reabilitação, tirando fotos enquanto eu convencia um falcão a sair de uma caixa, meu foco inabalável. Você é incrível, disse ele, sua lente capturando-me em um momento de força tranquila. Minha família, mergulhada em valores conservadores, desaprovou seus avanços. Rapazes da cidade não ficam, minha mãe, Beatriz, advertiu, sua voz afiada com desconfiança. Eu concordei, mantendo Ricardo à distância, meu coração protegido pelas lições de uma comunidade unida. Mas Ricardo era diferente, ou assim parecia. Quando eu o rejeitei, ele não insistiu, apenas sorriu e prometeu escrever. Ele partiu para a cidade, mas a rejeição o corroeu. Ricardo estava acostumado a conseguir o que queria, seu charme uma chave que abria portas. Eu, porém, era um quebra-cabeça, minha autenticidade um desafio que ele não conseguia resistir. Então ele mudou de tática, trocando a perseguição ousada pela paciência. Cartas chegaram, escritas à mão, cada uma elogiando meu trabalho, meu espírito. Ele enviou fotos, eu com o falcão, eu rindo perto de um riacho, cada uma um espelho da minha força. Quando ele retornou meses depois, ele se juntou aos meus resgates, sua câmera documentando-me enquanto eu salvava um filhote de raposa de uma armadilha. Estou falando sério sobre isso, disse-lhe uma noite, sua voz suave enquanto nos sentávamos perto de uma fogueira, a floresta viva ao nosso redor. Sobre você. Minhas defesas vacilaram. Eu havia dito a ele que éramos de mundos diferentes, eu, uma garota do interior que pertencia à natureza, e ele, um fotógrafo perseguindo as luzes da cidade. O que acontece se ficarmos sérios? Eu perguntei, meus olhos buscando os dele. Eu não posso viver no seu mundo. É aqui que eu pertenço. Eu te seguirei, disse ele, sua mão na minha, seu olhar firme. Onde quer que você esteja, lá é o lar. A promessa me arrebatou, uma maré que eu não pude resistir. Eu me deixei apaixonar, acreditando que sua doçura, sua disposição de ajoelhar na lama ao meu lado, era amor.
Nós começamos a namorar, a persistência de Ricardo desgastando minhas dúvidas. Ele era doce, atencioso. Quando ele me pediu em casamento 1 ano depois, sob um céu cheio de estrelas, eu disse sim, meu coração pleno. Casamo-nos em uma cerimônia simples, eu com um vestido emprestado, ele com um terno que parecia elegante demais para nossa cidade. A vida era feliz, um sonho que eu não ousara imaginar. Ricardo cumpriu sua palavra, ficando na minha cidade, montando um pequeno estúdio em nossa casa alugada. Eu trabalhava no centro de reabilitação, ele fotografava eventos locais, e nossas noites eram preenchidas com risadas, minha comida, suas histórias da cidade. Mas o sonho se desfez em meses. As viagens de Ricardo para a cidade tornaram-se frequentes, seus trabalhos de fotografia o afastando. É só trabalho, ele dizia, beijando minha testa antes de sair. Eu sentia falta dele, mas confiava em sua promessa. Então Beatriz, minha mãe, sentou-se comigo uma noite, seu rosto severo. Você não pode viver assim, Clara. Ele lá, você aqui. Uma esposa segue seu marido, o faz feliz. Esse é o seu dever. As palavras afundaram profundamente, enraizando-se na minha criação. Eu não queria perder Ricardo, não queria falhar como esposa. Então eu fiz a escolha mais difícil da minha life. Deixei o centro de reabilitação, minha paixão, e encontrei um emprego na cidade em uma empresa de agricultura vertical, que ocasionalmente envolvia animais. A cidade era barulhenta, cinzenta, uma gaiola comparada aos meus bosques. Mas eu disse a mim mesma que era por amor, pelo nosso futuro. Ricardo me recebeu, seu sorriso brilhante, e por um tempo ficamos próximos novamente. Eu não vi o cálculo em seus olhos, a maneira como ele moldou a minha escolha para se ajustar ao mundo dele. Eu acreditava que estávamos construindo algo juntos, sem saber que eu estava construindo uma vida que ele um dia desmontaria. Naquela época, aos 25 anos, eu ainda estava me ajustando ao ritmo da cidade, seus táxis barulhentos, suas calçadas lotadas, seu céu tão poluído de luzes que não mostrava estrelas. Mas mudar para cá havia consertado as coisas, ou assim eu pensava. Ricardo estava mais em casa, seus trabalhos de fotografia agora locais, e nossas noites eram preenchidas com refeições compartilhadas, suas risadas, minhas esperanças de um futuro que parecia próximo o suficiente para tocar. Eu havia trocado minha floresta por isso, e por um tempo pareceu valer a pena. O apartamento era pequeno, mas paredes verde sálvia que eu mesma pintara, um parapeito de janela forrado de ervas, um sofá onde eu e Ricardo nos aninhávamos para assistir a filmes antigos. Eu havia deixado meu trabalho de reabilitação de vida selvagem para trás, as palavras da minha mãe ecoando, uma esposa segue seu marido. O emprego na empresa de agricultura era estável, ocasionalmente envolvendo animais quando consultavam sobre apicultura urbana ou controle de pragas, mas não era natureza selvagem. Ainda assim, eu me dediquei a ele, minhas mãos ansiando por um propósito. Meu sonho real, porém, era uma família. Crianças correndo por uma casa, suas risadas como o chiurear dos pássaros da floresta. Eu compartilhei isso com Ricardo uma noite, minha voz suave enquanto traçava a mão dele. Uma família grande e calorosa, eu disse, sorrindo. É o que eu quero, ele assentiu, seus olhos calorosos, mas distantes. Parece perfeito, Clarinha. Mas precisamos ser estáveis primeiro. Dinheiro, um lugar maior. Crianças não são baratas. Sua praticidade fazia sentido, então eu concordei, suspendendo meu sonho por um futuro que ele prometeu que estava chegando. Eu trabalhei mais, peguei um emprego de meio período limpando escritórios nos fins de semana, minhas economias crescendo na nossa conta conjunta. Cada dólar era um passo em direção à família que eu imaginava, uma vida onde eu poderia ensinar meus filhos a amar a natureza selvagem como eu amava. Eu não sabia que Ricardo não estava na mesma página, que suas promessas eram tão vazias quanto o céu sem estrelas da cidade. 6 anos se passaram, um borrão de rotina. Eu levantava ao amanhecer, trabalhava em meus turnos, voltava para casa para cozinhar, limpar e esperar por Ricardo. Sua carreira de fotógrafo decolou, seu portfólio agora cheio de fotos brilhantes de modelos e paisagens urbanas. Seus trabalhos frequentemente o levavam para outras cidades, Chicago, Miami, Los Angeles, e ele voltava com histórias de galerias e clientes, sua mala transbordando de camisas amassadas. Eu as lavava, arrumava roupas limpas para ele e o despachava com palavras de apoio.
Você está indo incrível, eu dizia, beijando sua bochecha, acreditando que meu papel era apoiar os sonhos dele, assim como ele uma vez apoiara os meus. Em algum momento, eu percebi que não importava onde morássemos. O estilo de vida de Ricardo era movimento, uma busca constante pela próxima grande foto. A cidade não o prendera, libertara-o para vagar, deixando-me como ponto fixo ao qual ele retornava. Eu entendia, ou dizia a mim mesma que entendia. Ele amava a configuração, minha presença estável, minhas refeições quentes, minha fé nele. Era um conforto que ele desejava, uma base que o permitia voar. Eu não via como ele me usava, como minha devoção era uma conveniência, não uma parceria. Enquanto eu economizava para o nosso futuro, ele gastava livremente, seus recibos mostrando jantares e hotéis que eu supunha serem para o trabalho. Enquanto eu sonhava com filhos, ele fotografava modelos, sua lente demorando demais, suas noites nem sempre passadas a sós. Ele provavelmente sabia que me descartaria um dia, mas a hora ainda não havia chegado. Eu ainda era útil, ainda a esposa amorosa que tornava sua vida fácil. Meus dias eram um ciclo: trabalho, casa, espera. A empresa de agricultura estava bem, mas meu coração doía pela floresta, pela sensação de pelo sob minhas mãos, pela confiança nos olhos de um animal. Eu mantinha um pequeno caderno de esboços, desenhando raposas e falcões de memória, meu lápis uma tábua de salvação para a garota que eu havia sido. A ligação do departamento de incêndios florestais veio como uma lufada de ar fresco. Era início da primavera, 6 anos de casamento, e eu estava dobrando a roupa de Ricardo quando meu telefone tocou. A voz era familiar: Sérgio, meu antigo líder de equipe. Temos um incêndio feio no norte, disse ele. Estamos com falta de pessoal. Precisamos das suas mãos com os animais. Meu coração saltou, uma faísca do fogo antigo. Eu não trabalhava em um resgate há anos, mas o chamado foi instantâneo, inegável. Estou dentro, eu disse, minha voz viva com uma alegria que eu quase esquecera. Ricardo estava em Seattle, com previsão de volta em uma semana. Eu lhe enviei uma mensagem sobre a missão, esperando seu encorajamento usual. Sua resposta foi breve: parece bom. Cuidado. Eu arrumei meu equipamento, botas, luvas, meu velho capacete, e parti para a floresta, meu espírito nas alturas. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo o que amava, ajoelhada nas cinzas para salvar vidas, minhas mãos lembrando seu propósito. Eu não sabia que Ricardo via minha ausência como uma oportunidade, uma chance de terminar as coisas rapidamente. Enquanto eu embalava ouriços e enfaixava asas, ele estava trazendo Letícia para nossa casa, falsificando minha assinatura, esvaziando a nossa conta. A mensagem de divórcio, quando chegasse, me despedaçaria, seu timing um mistério cruel. Por que agora? Depois de tudo que eu havia desistido? Depois da floresta que eu deixei, da família que eu adiou, do eu que eu enterrei para fazê-lo feliz? A madrugada rompeu cinzenta sobre a floresta, a névoa serpenteando pelos restos esqueléticos de pinheiros queimados. Eu me ajoelhei ao lado de um riacho, jogando água gelada no rosto para afastar a névoa da insônia. O acampamento de resgate de incêndio florestal zumbia fracamente atrás de mim, rádios crepitando, voluntários gritando coordenadas, o zumbido baixo de um gerador. Minhas mãos tremeram enquanto eu pegava a água, não de frio, mas do peso das mensagens de Ricardo, que haviam queimado em minha mente como os fogos que marcaram esta terra. Divórcio. Conta bancária esvaziada. Uma vida desmontada em 2 mensagens. Eu sequei minhas mãos nas calças cargo e verifiquei meu telefone, meio esperando por uma retratação, um pedido de desculpas, qualquer coisa para suavizar o golpe. Em vez disso, um e-mail do nosso banco esperava, confirmando um saldo 0. Outra notificação se seguiu, uma marcação em rede social de um conhecido mútuo. A curiosidade me levou a clicar, e meu estômago revirou. A foto mostrava Ricardo no nosso apartamento da cidade, o braço em volta de uma mulher com cabelos loiros lisos e um sorriso presunçoso: Letícia. A legenda dizia: novos começos. Ultimê stampera de ontem. Minha respiração falhou. A nossa casa, aquela que eu pintara de verde sálvia, onde pendurara cortinas para pegar a luz da manhã, que era agora o palco de Letícia. Eu rolei mais, cada postagem um novo corte, Letícia descansando no nosso sofá, os sapatos de Letícia perto da nossa porta. A traição não era apenas financeira, era pessoal, um apagamento deliberado do meu lugar no mundo de Ricardo.
Eu bloqueei o telefone, a mandíbula apertada, e me levantei. O murmúrio do riacho abafou a pulsação em meus ouvidos. Eu não desmoronaria aqui. Não com animais dependendo de mim. O trabalho da manhã foi exaustivo. Eu e a equipe vasculhamos uma encosta carbonizada em busca de sobreviventes. Encontrei um coelho, seu pelo chamuscado, mas vivo, e o embalei em uma caixa, minhas mãos firmes apesar da tempestade interior. Enquanto trabalhava, minha mente fervilhava. Ricardo não tinha levado apenas minhas economias. A caminhonete, com uma picape surrada que meu pai nos dera como presente de casamento, era outra perda que eu ainda não havia processado. Eu amava suas peculiaridades, a embreagem pegajosa, o leve cheiro de feno no estofamento. Durante uma pausa, sentei-me em uma caixa, bebendo café amargo de uma garrafa térmica. Meu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de voz do departamento de fraudes do banco. Eu toquei no viva voz, mantendo o volume baixo. A voz era seca, profissional. Senhora Oliveira, sinalizamos atividade em comum em um pedido de empréstimo em seu nome. Por favor, entre em contato conosco imediatamente. Empréstimo? Eu não havia solicitado um. Meu coração afundou enquanto as peças se encaixavam. Ricardo não tinha apenas esvaziado nossa conta, ele havia falsificado minha assinatura, provavelmente em mais de um documento. O título da caminhonete. O empréstimo. Quão longe ele tinha ido? Eu apaguei a mensagem de voz, meus dedos frios. Precisava de ajuda, alguém que pudesse ver através da cortina de fumaça de Ricardo. Foi quando pensei em Sofia. Nós nos conhecemos há uma década, voluntariando juntas no departamento de incêndios florestais. Sofia, com sua inteligência afiada e talento para encontrar coisas perdidas, chaves, animais de estimação, uma vez até mesmo um excursionista desaparecido, havia se tornado investigadora particular. Se alguém pudesse desembaraçar a bagunça de Ricardo, era ela. Eu liguei, minha voz baixa para evitar os ouvidos da equipe. Sofia, sou eu, Clara. Preciso de você. Uma pausa, então o tom familiar de Sofia. Caramba, garota. Fazenda o que 3 anos? O que houve? Eu exalei, as palavras jorrando, a mensagem de divórcio, a conta esvaziada, Letícia, o empréstimo. Sofia ouviu, seu silêncio pesado de compreensão. Quando eu terminei, o tom de Sofia era todo profissional. Ele é uma cobra, mas cobras deixam rastros. Me dê um dia. Vou investigar. Discretamente, eu disse. Ele não pode saber que estou investigando. Discreta é meu nome do meio. Aguenta firme e não deixe ele entrar na sua cabeça. Sofia desligou, e eu senti um lampejo de alívio, como a primeira respiração depois de mergulhar muito fundo. A memória das promessas de Ricardo surgiu, indesejada. Teremos tudo, Clarinha, ele dissera, sua câmera clicando enquanto eu ria. Eu acreditara nele, trocando meu trabalho com vida selvagem por uma mesa na cidade. Eu sacudi a memória e me juntei à equipe para a varredura da tarde. A floresta estava estranhamente silenciosa, o ar espesso com o fantasma da fumaça. Enquanto eu examinava uma ravina, meus olhos captaram uma pequena forma encolhida sob um arbusto queimado, um filhote de lobo. Seu pelo cinza emaranhado, uma pata enrolada protetoramente contra o peito. Meu coração disparou. Lobos eram raros aqui, suas matilhas diminuindo a cada temporada de incêndios. Eu me aproximei lentamente, minha voz suave. Ei, pequeno. Vamos te colocar em segurança. Os olhos âmbar do filhote encontraram os meus, cansados, mas curiosos. Eu estendi uma mão enluvada, e ele não se encolheu. Cuidadosamente, eu o levantei, sentindo seu calor frágil contra meu peito. Lua, eu sussurrei, o nome vindo sem ser chamado. Parecia certo, como uma promessa. Eu carreguei Lua para a tenda de triagem, meus passos mais leves apesar do peso do dia. Salvar este filhote não desfaria a traição de Ricardo, mas era um começo, um elo com a mulher que eu fora antes dele. Naquela noite, sentei-me em minha tenda, as paredes de lona brilhando fracamente com uma lanterna. Meu telefone estava em meu saco de dormir, a tela escura. Eu resisti a verificar, sabendo que cada notificação seria outra ferida. Mas a curiosidade venceu, e eu abri meu e-mail.
Uma mensagem do banco confirmava o empréstimo, 100 mil, garantidos pelo nosso apartamento. Meu nome estava em todos os documentos, minha assinatura uma imitação desajeitada. A fúria surgiu, depois esfriou em algo mais afiado. Ricardo achou que me tinha enganado, mas ele não me conhecia mais. Talvez nunca tivesse conhecido. Eu digitei uma mensagem rápida para Sofia: verifique o título da caminhonete também. Ele está falsificando mais do que empréstimos. O acampamento florestal era uma coxa de retalhos de sombra sob uma lua crescente, o ar cortante com pinho e o leve cheiro de queimado dos fogos de ontem. Eu me sentei de pernas cruzadas na tenda de triagem, minhas mãos firmes enquanto ajustava a bandagem na pata de lua. Os olhos âmbar do filhote de lobo seguiam cada movimento meu, uma confiança silenciosa se formando em seu olhar. A lona esticada batia suavemente, abafando a conversa distante dos voluntários que encerravam a noite. Pela primeira vez em dias, eu senti um lampejo de calma, como se a vida pequena e feroz de lua pudesse me ancorar contra o caos que Ricardo havia desencadeado. Meu telefone, guardado no casaco, permaneceu silencioso. Eu havia desligado as notificações após a mensagem de voz do banco, relutante em deixar mais más notícias invadirem este santuário frágil. Mas o peso das ações de Ricardo, divórcio por mensagem de texto, a conta esvaziada, Letícia na nossa casa, o empréstimo forjado, pressionava-me como um hematoma. Eu acariciei o pelo de lua, minha mente vagando para o homem com quem me casara, aquele que uma vez pareceu ver minha alma. Como eu não percebia as rachaduras em seu charme? Um zumbido agudo quebrou meu devaneio. Meu telefone, apesar das minhas precauções, acendeu com uma mensagem de Sofia. Eu hesitei, então abri, meu pulso acelerando. Tenho algo sobre seu garoto. Me ligue. Linha segura. Eu olhei para a lua, que havia se enrolado em uma bola apertada, então saí. O ar noturno picou minhas bochechas. Eu liguei para Sofia, mantendo minha voz baixa. Fale comigo, eu disse. O tom de Sofia era sombrio. Ricardo não é apenas um trapaceiro, ele tem um padrão. Puxei alguns registros. 2 mulheres, ambas assistentes de fotógrafos. Ele se aproximou, drenou suas economias, depois desapareceu. Uma registrou uma queixa, mas ele apagou. Ele é bom, Clara. Escorregadio. Meu aperto no telefone aumentou. E agora ele está usando o ângulo da simpatia. Postou online sobre como eu o negligenciei, não lhe deixei escolha a não ser seguir em frente. Letícia está apoiando a história dele, bancando a namorada dedicada. Eles estão me pintando como a vilã para encobrir o roubo do dinheiro. Meu estômago revirou. Eu imaginei meus conhecidos mútuos, colegas do meu trabalho na cidade, amigos da cena artística de Ricardo, engolindo suas mentiras. O que mais? O título da caminhonete está no nome dele agora. Falsificado, como o empréstimo. Estou rastreando a origem do empréstimo. Parece que ele o canalizou para uma conta offshore. Preciso de mais tempo, mas ele não é tão esperto quanto pensa. Deixou pegadas digitais. Na manhã seguinte, levantei-me ao amanhecer. O acampamento florestal estava envolto em uma névoa que suavizava as cicatrizes do incêndio. Meus músculos doíam do trabalho de ontem, mas eu acolhi a dor, um lembrete do meu propósito. Calcei minhas botas gastas e me juntei à equipe na beira de uma ravina carbonizada. Ajoelhei-me ao lado de um tronco caído, meus dedos gentis enquanto levantavam um par de filhotes de coruja, suas penas chamuscadas, mas os corações ainda batendo. Vocês são mais resistentes do que parecem, eu murmurei, colocando-os em uma caixa forrada com pano macio. Seus olhos arregalados, uma distração fugaz do peso da traição de Ricardo. Júlia, a voluntária de voz rouca, trabalhava nas proximidades, suas mãos enluvadas desembaraçando um coelho de uma armadilha. Você está uma máquina hoje, Clara, ela chamou, seu sorriso meio escondido por uma bandana. O que te deixou tão animada? Eu consegui um sorriso tenso, limpando a sujeira dos meus joelhos. Apenas feliz por estar de volta, eu disse, minha voz firme apesar da tempestade interior. Eu não mencionei a mensagem de divórcio, a conta bancária esvaziada ou a foto de Letícia na minha casa. Enquanto o sol subia, queimando a névoa, a equipe parou para uma pausa perto de um riacho, seu murmúrio um contraponto suave à conversa deles.
Sentei-me em uma rocha coberta de musgo, minha garrafa de água fria contra a palma da mão, e verifiquei meu telefone, esperando uma atualização de Sofia. Em vez disso, uma mensagem de Mariana, uma colega de trabalho da empresa de agricultura vertical, brilhava na tela. Sinto muito, Clara. Não fazia ideia de que as coisas estavam tão ruins entre vocês dois. Se precisar conversar, estou aqui. Anexado estava uma captura de tela da postagem de Ricardo, uma foto dele e Letícia, braços entrelaçados, com a legenda, encontrando paz após um capítulo difícil. Grato por novos começos. As palavras picaram, afiadas como um espinho. Prova de que as mentiras de Ricardo estavam criando raízes. Minha garganta apertou, meus dedos pairando sobre o botão de resposta. Eu imaginei Mariana na sala de descanso do escritório, seus olhos gentis nublados de pena, sussurrando para os outros sobre o meu casamento fracassado. A narrativa de Ricardo estava se espalhando, pintando-me como a esposa negligente, a razão de sua partida. Eu apaguei a mensagem, a mandíbula cerrada, mas a dor persistiu, um hematoma no meu coração. Júlia sentou-se ao meu lado, desembrulhando uma barra de granola. Quer um pedaço? Eu balancei a cabeça, forçando uma risada. Tomei um gole de água, o frio mordendo minha língua. Você já lidou com alguém que reescreve toda a sua história para se fazer parecer melhor? Júlia bufou, migalhas caindo de sua barra. Meu ex tentou isso. Disse a todos que eu era uma chata porque pedi a ele para pagar o aluguel. As pessoas acreditam no que é mais alto, não no que é verdade. No escritório improvisado do acampamento, sentei-me ao laptop, meus dedos pairando sobre as teclas. Ricardo sempre fora descuidado com segurança, rabiscando senhas em pedaços de papel que escondia à vista de todos, sob um abajur, dentro de um livro. Eu o provocara sobre isso uma vez, quando pensava que suas peculiaridades eram encantadoras. Agora, eram minha vantagem. Entrei em uma conta na nuvem que compartilhávamos para contas domésticas, esperando que ele não tivesse mudado a senha. A tela carregou e meu pulso acelerou. Lá estava, uma pasta rotulada em impostos. Inocente o suficiente, mas Ricardo sempre fora desleixado com nomes. Eu cliquei, encontrando um tesouro de e-mails que ele havia encaminhado para si mesmo, extratos bancários, pedidos de empréstimo, até mesmo uma cópia digitalizada do título da caminhonete com minha assinatura falsificada. Meu peito apertou ao ver meu nome rabiscado em uma caligrafia que não era minha. Mas isso era prova, uma rachadura em sua armadura. Um e-mail chamou minha atenção, enviado para Letícia 2 semanas atrás. Certifique-se de que o banco receba os documentos do empréstimo até sexta-feira. Ela não vai notar. A frieza casual. Ela está mais envolvida do que pensávamos. Então, por impulso, redigi um e-mail falso de um representante bancário inexistente, questionando uma discrepância no pedido de empréstimo. Enviei para o endereço pessoal de Ricardo, sabendo que ele o veria antes de Letícia. Uma semente de dúvida, apenas o suficiente para torná-lo descuidado. Na tenda de triagem, verifiquei Lua. A pata do filhote estava cicatrizando, seu movimento mais forte. Dei-lhe uma seriga de leite, sorrindo enquanto a língua de Lua se movia avidamente. Você é uma lutadora, não é? Eu disse, minha voz suave. O calor do filhote contra minha mão despertou uma memória, não de Ricardo, mas de mim mesma adolescente, enfaixando um filhote de raposa sob o olhar atento do meu pai. Eu fora destemida então, certa do meu lugar no mundo. Ricardo havia diminuído essa certeza, mas Lua a estava reacendendo. Uma mensagem de Sofia chegou enquanto eu limpava a seriga. Letícia não é apenas um enfeite. Ela tem um histórico, fraude pequena principalmente, mas é esperta. Ajudou Ricardo com as falsificações. Além disso, seu e-mail falso funcionou. Ele está em pânico, ligando para o banco. Continue assim. Meus lábios se curvaram em um sorriso raro. O pânico de Ricardo era minha abertura. Eu respondi, alguma sorte com a conta offshore? A resposta de Sofia foi rápida, trabalhando nisso. Aguenta firme. A notícia me alimentou. Deslizei para a tenda da biblioteca do acampamento, um canto tranquilo com um único computador e prateleiras de guias de campo. Lá, pesquisei registros públicos de Letícia, cruzando as pistas de Sofia. Um processo judicial de 3 anos atrás apareceu. Letícia havia sido multada por falsificar cheques.
pequeno, mas se encaixava. Ela era cúmplice perfeita de Ricardo, disposta a infringir a lei por um pagamento. Salvei o arquivo, minha mente acelerada. Se eu pudesse ligar Letícia ao empréstimo, teria vantagem para virá-la contra Ricardo. A cidade surgiu como uma jaula de aço enquanto meu ônibus entrava, seu horizonte recortado contra um crepúsculo machucado. Ajustei a caixa de lua no assento ao meu lado, a respiração suave do filhote de lobo uma âncora constante. O ônibus sibilou até parar, e pisei na calçada, o ar espesso com escapamento e o zumbido de letreiros de neon. Chamei um táxi, dando o endereço do apartamento que eu compartilhara com Ricardo. Meu estômago apertou enquanto o táxi serpenteava pelo trânsito, o pulso da cidade um contraste gritante com a força tranquila da floresta. Parei na entrada, meu reflexo fraco na porta de vidro. Eu parecia diferente agora, meu rosto bronzeado pelos dias no campo, meus olhos mais aguçados, como os de lua. Toquei o interfone do apartamento, meio esperando silêncio. Em vez disso, a voz de Letícia estalou. Quem é? Clara, eu disse, meu tom uniforme. Vim buscar as coisas do meu pai. Cheguei à porta do apartamento e bati, meu coração um tambor constante. Abriu-se, e lá estava Letícia, cabelos loiros presos em um coque, seu sorriso tenso como um arame. Atrás dela, Ricardo descansava no sofá. Clarinha, disse ele, sua voz suave, o velho apelido uma lâmina. Não esperava que você aparecesse. Pensei que estaria lambendo suas feridas. Entrei, colocando a caixa de lua perto da porta. O apartamento parecia estranho. Os toques de Letícia em todos os lugares, novas almofadas, um vaso de lírios. A minha tinta verde salve ainda estava lá, um fantasma da minha presença. Estou aqui pela caixa do meu pai, eu disse, meu olhar fixo em Ricardo. Depois vou embora. Ele se levantou, seus movimentos preguiçosos, confiantes. Você está lidando bem com isso. Imaginei que estaria um caco depois de tudo. Seus olhos piscaram para a caixa de lua, um sorriso afetado puxando seus lábios. Ainda bancando a heroína com vira-latas, hein? Ignorei a provocação, vasculhando a sala em busca da caixa, o equipamento de pesca do meu pai, seu relógio antigo, cartas que ele me escrevera quando criança. Avistei-a em um canto, meio enterrada sob os lenços de Letícia. É isso, eu disse, movendo-me em direção a ela. Ricardo se aproximou, sua voz baixa. Vamos ser razoáveis, Clarinha. Você não quer brigar. Posso te fazer um acordo. Metade do dinheiro do empréstimo. Começo limpo. Você vai embora. Sem policiais, sem advogados. Parei, a mão na caixa. A oferta dele era uma armadilha, uma última jogada desesperada para me manter quieta. Endireitei-me, encontrando seu olhar. Razoável? Como falsificar minha assinatura em um empréstimo de 100 mil? Ou o título da caminhonete? Vi Letícia estremecer, uma rachadura em sua compostura. Ou talvez você queira dizer a conta offshore que você achou que eu não encontraria? O sorriso afetado de Ricardo vacilou, seus olhos se estreitando. Você está blefando. Estou? Tirei o pendrive do meu bolso, segurando registros bancários, e-mails, as assinaturas falsificadas de Letícia. Já enviei cópias para o departamento de fraudes. Você não é tão esperto quanto pensa, Ricardo. Letícia engasgou, dando um passo à frente. Você não pode. Posso, eu interrompi, minha voz de aço. E fiz. O banco está auditando tudo. Talvez você queira ligar para seu advogado, Letícia. Aqueles e-mails que você enviou para Ricardo, eles não são tão privados quanto você pensava. O rosto de Ricardo escureceu, mas ele se recuperou, seu charme voltando ao lugar. Você está fora de seu alcance, Clarinha. Acha que pode me assustar? Você é apenas uma garota do interior que teve sorte comigo. Levantei a caixa, seu peso familiar, aterrador. Sorte? Eu desisti de tudo por você. Meu trabalho, minha casa, eu mesma. Mas você não contava que eu recuperaria tudo. Movi-me para a parede onde uma foto estava pendurada, uma que Ricardo tirara anos atrás, eu em meu equipamento de voluntária, um falcão na minha luva. Deslizei-a para o meu casaco. Isso não é mais seu.
Letícia gaguejou, mas Ricardo permaneceu em silêncio, a mandíbula apertada. Peguei a caixa de Lua, o filhote se mexendo lá dentro. A polícia entrará em contato, eu disse, virando-me para a porta. Aproveitem seu novo começo. Lá fora, a cidade pulsava, alheia à guerra que eu acabará de travar. Coloquei a caixa na calçada, minhas mãos tremendo agora que a adrenalina estava diminuindo. Abri a caixa, encontrando o relógio do meu pai aninhado entre iscas e cartas. Coloquei-o no meu pulso, seu tic-tac uma promessa silenciosa. Lua gemeu suavemente, e eu me agachei, acariciando-a através das grades. Nós nos saímos bem, não é? Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Sofia, bancos agindo rápido. Encontrei a conta offshore. Ricardo está surtando. Você está bem? Eu respondi, melhor do que bem. O centro de vida selvagem ficava a 1 hora de distância, onde Lua receberia os cuidados de que precisava. Depois disso, eu retornaria à floresta, ao trabalho que sempre fora minha estrela do norte. O centro de vida selvagem cheirava a feno e antisséptico, um contraste calmante com o toque metálico da cidade. Sentei-me em um banco de madeira na ala de recuperação, a caixa de Lua aos meus pés. O filhote de lobo roía uma tira de carne crua, seus olhos âmbar brilhantes com força recém-descoberta. O zumbido do centro, latidos suaves, o tilintar de instrumentos médicos, as vozes abafadas dos voluntários me envolveram em um casulo de propósito. O confronto com Ricardo e Letícia ainda pulsava em minhas veias, não como dor, mas como poder agora. Enquanto esperava um veterinário verificar Lua, minha mente se voltou para o próximo movimento em um jogo que Ricardo não sabia que estava perdendo. Meu telefone vibrou. O nome de Sofia piscou. Fui para o corredor, onde luzes fluorescentes zumbiam sobre minha cabeça, e atendi. Diga que você tem algo bom. A voz de Sofia, o castelo de cartas do seu garoto está desmoronando. O banco auditou os documentos do empréstimo e encontrou uma falha. Suas assinaturas referindo-se a mim, Clara, estão em um formulário datado de 3 anos atrás, mas os carimbos do cartório são do mês passado. Incompatibilidade total. Eles estão investigando tudo agora. Minha respiração falhou. Eu não esperava isso. Como eles não perceberam isso? Você não me disse que era uma viajante do tempo, Sofia brincou. Aquele formulário, você o datou errado há muito tempo, provavelmente algum velho hábito. Ricardo usou sem verificar, e está mordendo ele agora. A polícia está envolvida. Ele está suando. Uma memória piscou, a voz do meu pai, rouca e prática, ensinando-me a retrodatar certos papéis como precaução, um truque rural para se proteger contra disputas. Eu fizera isso distraidamente em alguns documentos durante o início do nosso casamento, nunca imaginando que se tornaria meu escudo. Um sorriso puxou meus lábios. E Letícia? Essa é a reviravolta, disse Sofia. Ela está pulando fora do barco. Me enviou um lote de e-mails, coisas que ela e Ricardo armaram, incluindo o golpe do título da caminhonete. Ela está buscando um acordo, quer imunidade. Acho que lealdade não é o forte dela. Encostei-me na parede, o gesso frio me ancorando. A traição de Letícia era um espelho da de Ricardo, uma reviravolta adequada. Ela está o entregando como um mau hábito. Vou encontrá-la esta noite para fechar isso. Ricardo ainda está por fora, planejando alguma exposição de fotos chique como se fosse intocável. Quer participar disso? Olhei para a caixa de Lua pela janela da ala. Ainda não. Preciso ver Lua até o fim. Mantenha-me informada. A veterinária, uma mulher magra chamada Doutora Mendes, chegou para examinar Lua. Observei enquanto ela verificava a pata do filhote, suas mãos hábeis e gentis. Ela está se curando rápido, disse a Doutora Mendes, ajustando os óculos. Você fez um bom trabalho. Nós cuidamos daqui. Eu assenti, uma pontada no meu peito. A recuperação de Lua significava soltura em breve, um passo em direção à natureza selvagem onde ela pertencia. Posso ficar com ela um pouco mais? Os olhos da Doutora Mendes suavizaram. Claro. Ela confia em você. Ela saiu, e eu abri a caixa, deixando Lua roçar minha mão. Uma mensagem de Sofia me interrompeu, Letícia está cantando. Nos deu login bancário.
Contas offshore em Jersey, não queimem. Jogada desleixada. Policiais estão cercando. Exposição de fotos amanhã à noite. Quer que eu invada? Eu respondi, deixe ele cavar seu buraco. Estarei lá quando for a hora. Larguei o telefone, meu olhar em lua, que começara a arranhar as grades da caixa, testando seus limites. Você está pronta para correr, não está? Eu murmurei, um sorriso piscando. A cidade brilhava como uma promessa quebrada, suas luzes borrando o céu noturno enquanto eu ficava do lado de fora da galeria. O local, um cubo elegante de vidro e aço, pulsava com a conversa das elites do mundo da arte, críticos internos sob medida, modelos envoltas em seda, colecionadores segurando taças de champanhe. Lá dentro, a exposição de fotografia de Ricardo estava a todo vapor, seu nome estampado em uma faixa acima da entrada, Ricardo Andrade, Visões da Verdade. A ironia torceu meus lábios em um leve sorriso. Verdade era a última coisa que Ricardo conhecia, e esta noite ela o desmascararia. As janelas da galeria ofereciam uma visão clara do espetáculo. Ricardo estava no centro, seu terno de carvão impecável, seu sorriso tão polido quanto o chão. Ele gesticulava para uma impressão maciça, uma paisagem urbana toda ângulos e sombras, enquanto uma multidão assentia, encantada. Letícia pairava por perto, seu vestido vermelho um contraste gritante com seu rosto pálido e tenso. Ela havia traído Ricardo para se salvar, entregando a Sofia as chaves de sua conta offshore e documentos forjados. Meu telefone vibrou. Sofia, policiais dentro. Hora do show. Deslizei o telefone no meu bolso, meu pulso firme. Escolhera ficar do lado de fora, deixando a lei dar o golpe. Lá dentro, o clima mudou. 2 homens à paisana, distintivos brilhando sob as luzes da galeria, aproximaram-se de Ricardo. A multidão se separou, murmúrios ondulando como uma pedra jogada na água. O sorriso de Ricardo congelou, sua mão parando a meio gesto. Um policial falou, sua voz inaudível de fora, mas o efeito foi claro. Os ombros de Ricardo enrijeceram, seus olhos dardejando para Letícia, que desviou o olhar, seus dedos agarrando a bolsa. O segundo policial produziu algemas, e a sala ofegou, uma inspiração coletiva. Encostei-me em um poste de luz, o metal frio me ancorando. Observei enquanto Ricardo tentava encantar sua saída, suas mãos levantadas, sua voz provavelmente girando desculpas. Mas os policiais estavam impassíveis, guiando-o em direção à saída. A multidão zumbia, telefones piscando enquanto os convidados capturavam o escândalo. Letícia seguiu à distância, seu rosto uma máscara de pânico, já se distanciando dos destroços. A faixa no alto parecia zombar de Ricardo agora, suas visões da verdade expostas como mentira. As portas da galeria se abriram, e Ricardo emergiu, seus pulsos algemados, seu terno amarrotado. Os policiais o levaram para um carro esperando, suas luzes lançando azul e vermelho sobre o pavimento. Ele olhou ao redor, talvez procurando um aliado, mas encontrou apenas olhares curiosos. Na manhã seguinte, retornei ao centro de vida selvagem. O ar estava fresco com a promessa de chuva. A caixa de lua estava em um canto ensolarado da ala de recuperação, o filhote andando de um lado para o outro, a pata quase curada. Ajoelhei-me, abrindo a porta para acariciar seu pelo. Você está quase pronta, não está? Eu disse, minha voz suave. Os olhos de lua encontraram os meus, ferozes e confiantes, um espelho da minha própria resolução. O plano de soltura estava definido, uma floresta remota onde lobos ainda corriam livres. Deixar Lua ir doeria, mas era o certo, um passo em direção à natureza selvagem a qual ambas pertencíamos. Sentei-me, o relógio do meu pai tic-taqueando suavemente. A notícia da prisão de Ricardo se espalhara, seu nome estampado em blogs de arte e manchetes locais, fotógrafo acusado em escândalo de fraude. A multidão de elite que ele cortejara já estava seguindo em frente, seu legado reduzido a uma história de advertência. Eu não senti alegria nisso, apenas uma pena silenciosa. A vida de Ricardo fora uma performance, construída sobre mentiras e confiança roubada. Uma sombra cruzou a porta da ala, e olhei para cima para ver um homem com uma camisa de flanela desbotada, as mãos nos bolsos do jeans. Ele era magro, com cabelos escuros grisalhos nas têmporas e olhos que continham um peso tranquilo. Você é Clara, certo? Disse ele, sua voz baixa, firme. Sou André. Veterinário aqui.
Doutora Mendes disse que Lu é seu projeto. Eu assenti, levantando-me para encontrar seu olhar. Ela é uma lutadora. A pata está quase curada. André agachou-se perto da caixa, seus movimentos cuidadosos, como alguém acostumado a acalmar criaturas ariscas. Lu inclinou a cabeça, sem medo, e ele sorriu levemente. Ela confia em você. Isso é raro para um lobo. Ele verificou a bandagem dela, suas mãos hábeis, então olhou para mim. Você tem um domingo. Mendes diz que você costumava fazer isso em tempo integral. Anos atrás, eu disse, minha garganta apertando. Me distraí. Eu não mencionei Ricardo. Não precisava. Os olhos de André continham uma profundidade conhecedora, como se ele tivesse enfrentado seus próprios desvios. Ele se levantou, limpando a poeira dos joelhos. Acontece. Bom ver você de volta. Seu tom era objetivo, mas havia calor nele, um convite para compartilhar mais, se eu escolhesse. Eu não o fiz. Ainda não. Mas sua presença permaneceu enquanto ele saía para verificar outros animais, uma firmeza tranquila que parecia a própria floresta. Naquela tarde, juntei-me a André na tenda de triagem, onde trataram um lote de novos resgates, esquilos com caudas chamuscadas, um filhote de raposa com uma pata torcida. Nosso trabalho caiu em um ritmo fácil, minhas mãos lembrando os velhos movimentos enquanto enfaixávamos e alimentávamos. O foco calmo de André me ancorava, suas perguntas ocasionais sobre meu tempo com o departamento de incêndios florestais, meus resgates favoritos, extraindo histórias que eu não contava há anos. Falei sobre salvar um filhote de urso de uma armadilha, minha voz viva com uma paixão que eu quase esquecera. Você se ilumina quando fala sobre isso, disse André, limpando uma seriga. Por que parou? Eu hesitei, o peso da sombra de Ricardo pressionando. Casei. Mudei para a cidade. Pensei que era o que eu deveria fazer. Fiz uma pausa, depois acrescentei, ele não queria essa vida. André assentiu, sem julgamento em seus olhos. É preciso coragem para voltar a si mesma. Suas palavras eram simples, mas pousaram fundo, agitando uma verdade que eu estava apenas começando a nomear. Eu queria perguntar o que o trouxera até aqui, que sombras ele carregava, mas um voluntário interrompeu com uma pergunta, e o momento passou. Naquela noite, fiquei até tarde na ala de recuperação. Passará o dia lutando com uma decisão, que se cristalizara durante meu trabalho com André. Meu emprego na cidade na empresa de agricultura vertical, estável, sem alma, era uma relíquia do mundo de Ricardo, um compromisso que não cabia mais. Eu queria retornar à reabilitação de vida selvagem, ao trabalho que sempre fora minha estrela do norte. O pensamento me assustou, que recomeçar, reconstruir, mas também pareceu certo, como a pata de lua se curando. André apareceu, carregando 2 canecas de chá. Imaginei que ainda estaria aqui, disse ele, oferecendo uma. Peguei, o calor infiltrando-se em minhas mãos. Sentamo-nos em um banco, os roncos suaves de lua preenchendo o silêncio. Depois de um momento, André falou, sua voz baixa. Perdi minha esposa há 4 anos. Acidente de carro. Me joguei no trabalho depois. Mantive todos à distância. Este lugar, estes animais, eles me trouxeram de volta. Meu peito apertou, não com pena, mas com reconhecimento. Sinto muito, eu disse, sinceramente. Como ela era? Destemida. Amava cavalos. Podia cavalgar melhor que qualquer um. Ele sorriu, um lampejo de luz em seus olhos. Ela teria gostado de você. Você tem aquele mesmo fogo. As palavras me pegaram de surpresa, aquecendo-me mais do que o chá. André assentiu, e sentamos em companhia silenciosa, a noite tecendo-nos mais perto. Ele não pressionou, não encantou como Ricardo fizera. Sua presença era uma corrente constante, deixando-me definir o ritmo enquanto conversávamos sobre a soltura de lua, os desafios do centro, pequenos momentos dos nossos passados. Senti uma conexão criar raízes, frágil, mas real. André não era um salvador ou uma distração. Ele era um espelho, refletindo minha força, minhas cicatrizes. Na manhã seguinte, redigi um e-mail para meu chefe na cidade, renunciando ao meu emprego. Meus dedos tremeram ao apertar enviar, mas o alívio se seguiu, um peso levantado. O caminho era incerto, mas era meu.
A floresta se estendia vasta e indomada, seus pinheiros sussurrando segredos enquanto o amanhecer pintava o céu em listras de ouro e rosa. André estava ao meu lado, sua jaqueta de flanela polvilhada de orvalho, sua presença tão firme quanto as árvores antigas ao nosso redor. Hoje era a soltura de lua, um momento que eu temia e ansiava, um adeus que parecia um começo. André ajustou o rastreador GPS na coleira de lua, suas mãos cuidadosas. Esta reserva é perfeita. Muita presa, uma matilha por perto. Ela encontrará seu caminho. Eu assenti, a garganta apertada. Os olhos âmbar de lua encontraram os meus através das grades da caixa, ferozes e prontos, um espelho do fogo que eu sentia por dentro. Vá em frente, garota, eu sussurrei, minha voz embargando. Lua virou-se, seus olhos fixos em mim por um longo momento, como se me memorizasse. Então, com um movimento de cauda, ela saltou em direção às árvores, sua forma borrando na vegetação rasteira. Um leve farfalhar, um flash de cinza, e ela se foi. Fiquei parada, minha respiração estremecendo. A floresta pareceu prender a respiração, depois exalou, o canto dos pássaros recomeçando na copa das árvores. André se aproximou, seu ombro roçando o meu. Você fez bem, disse ele, seu tom suave, mas seguro. Ela está onde pertence. Eu assenti, enxugando uma lágrima da minha bochecha. Eu também. As palavras pareceram verdadeiras, uma declaração. De volta à van, guardei a caixa de lua, seu vazio um conforto estranho. Tirei a foto da minha bolsa, traçando suas bordas. André ligou o motor, e voltamos em silêncio companheiro, as montanhas se desdobrando ao nosso redor. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Sofia, amarrando pontas soltas. Ricardo está se declarando culpado. O acordo de Letícia está sólido. Você está oficialmente livre. Eu sorri, guardando o telefone sem responder. A liberdade não era apenas um presente da lei. Era isto, minhas mãos que salvavam, meu coração que escolhia. Com André ao meu lado, a floresta à frente, eu estava pronta para o que viesse a seguir. Uma mulher inteira e desimpedida. Minha história, minha para escrever. O salão de conferências vibrava de expectativa, seu teto alto enfeitado com faixas proclamando a cúpula de resiliência da vida selvagem. Eu estava nos bastidores, minhas mãos firmes apesar da agitação no meu peito. Aos 35 anos, eu não era estranha a multidões, mas hoje parecia diferente. Eu usava um blazer simples sobre jeans, o relógio do meu pai brilhando em meu pulso. A velha foto, que eu em equipamento de voluntária, falcão na minha luva, guardada no meu bolso como um talismã. 3 anos se passaram desde a soltura de Lua, desde a prisão de Ricardo e o desvendamento de suas mentiras. Aqueles anos me reconstruíram, não na garota que eu fora, mas em uma mulher que carregava suas nas minhas cicatrizes como força. As luzes do palco aqueceram meu rosto enquanto eu subia ao pódio, os aplausos da multidão uma onda suave. Cientistas, ativistas e voluntários enchiam os assentos, seus rostos brilhantes com propósito compartilhado. Minha organização sem fins lucrativos, Elo Selvagem, crescerá de uma ideia incipiente para uma força nacional, treinando comunidades rurais para resgatar a vida selvagem durante desastres naturais. Hoje, eu compartilharia nosso marco mais recente, uma rede de socorristas treinados em 10 estados, salvando milhares de animais a cada ano. Mas, mais do que isso, eu compartilharia minha história, um testemunho de se erguer da traição para construir algo duradouro. Bom dia, eu disse, minha voz clara, chegando ao fundo do salão. Sou Clara Oliveira, e estou aqui por causa de um filhote de lobo chamado Lua. A multidão se inclinou, e eu comecei, tecendo a história do resgate de Lua, minha própria jornada através do engano de Ricardo, sem nomeá-lo, e o fogo que forjara meu propósito. Falei do meu pai, cujo relógio tic-taqueava em meu pulso, e da floresta que me ensinara a lutar. Cada animal que salvamos, eu disse, nos lembra que podemos nos salvar também. Os aplausos foram estrondosos, mas meus olhos encontraram uma figura menor na primeira fila, Laura, uma voluntária de 16 anos da Elo Selvagem. A trança escura e o sorriso tímido de Laura espelhavam a eu mais jovem, sua paixão por animais uma faísca esperando para incendiar. Eu a conhecera um ano atrás, quando Laura participou de uma sessão de treinamento, suas mãos tremendo enquanto enfaixava um coelho. Desde então, eu a orientara, vendo em Laura a mesma fome de propósito que eu sentira uma vez.
Hoje, Laura se juntaria a mim no palco, um símbolo da próxima geração. A ideia da Elo Selvagem criará raízes após a soltura de Lua, quando eu retornei ao Centro de Vida Selvagem em tempo integral. Eu treinara sob a doutora Mendes, aprimorando minhas habilidades enquanto o apoio silencioso de André me ancorava. Nosso vínculo crescerá lentamente, enraizado em conversas noturnas e resgates compartilhados. Ele se mudará para uma cabana perto do centro, e eu me juntar a ele um ano later, nossa vida uma tapeçaria de trabalho e amor, simples, mas profunda. Juntos, lançamos um projeto para rastrear animais soltos usando coleiras GPS para estudar sua sobrevivência. Os dados de Lua chegaram meses atrás, ela estava prosperando, liderando uma pequena matilha na reserva. A notícia parecerá uma bênção, um círculo fechado. Meus dias eram cheios, treinando voluntários, garantindo subsídios, falando em escolas. Mas orientar Laura se tornará o trabalho do meu coração. A garota me lembrava da adolescente que enfrentará incêndios florestais com nada além de coragem e um kit de primeiros socorros. Laura tinha suas próprias lutas, uma mãe solteira, uma cidade rural que parecia pequena demais. Mas sua determinação era feroz. Eu via seu potencial, não apenas para salvar animais, mas para liderar, para levar a Elo Selvagem adiante. Nos bastidores, antes do discurso, Laura mexia em suas anotações. E se eu errar? Ela perguntara, sua voz pequena. Eu sorrira, apertando seu ombro. Você não vai. Você conhece este trabalho. Apenas diga a eles o que significa para você. Laura sentira, sua mandíbula se firmando, e eu sentirá uma onda de orgulho, como se passasse uma tocha. Agora, no palco, apresentei Laura, afastando-me enquanto a garota tomava o pódio. A voz de Laura vacilou no início, depois ficou firme, recontando seu primeiro resgate, com o ouriço preso em uma cerca, e como a Elo Selvagem lhe dera propósito. A senhora Oliveira me mostrou que eu podia fazer isso, disse Laura, olhando para mim. Ela me mostrou que podemos mudar as coisas. A multidão aplaudiu, e meus olhos arderam, não de tristeza, mas da alegria de ver meu legado criar raízes. A sessão terminou com perguntas, a multidão ansiosa por detalhes sobre os métodos da Elo Selvagem. Eu e Laura respondemos em conjunto, nossas vozes uma mistura de experiência e entusiasmo. Enquanto o salão se esvaziava, André deslizou para os bastidores, sua camisa de flanela um conforto familiar. Ele carregava um tablet com novos dados de rastreamento, seus olhos brilhantes. A matilha de Lua acabou de ter filhotes, disse ele, mostrando-me o mapa. Ela é mãe agora. Eu ri, o som livre e pleno. Claro que ela é. A notícia pareceu um presente, a força de Lua ecoando a minha. Abracei André, seu calor uma âncora firme. Nossa vida não era perfeita, longas hours, orçamentos apertados, mas era nossa, construída sobre confiança e sonhos compartilhados. Ele me pedirá em casamento no mês passado, não com um anel, mas com um lobo de madeira esculpido, uma promessa silenciosa. Eu dissera sim, sabendo que enfrentaríamos o futuro como iguais. Naquela noite, eu e André organizamos uma pequena reunião no centro. Voluntários e moradores locais se misturavam tomando café e torta. Laura estava lá, conversando com um guarda florestal sobre estágios, sua confiança florescendo. Eu observava de um canto, o coração pleno. A traição de Ricardo, antes uma ferida aberta, era agora uma cicatriz tênue, sua dor transformada em propósito. Ele era uma nota de rodapé, cumprindo pena por fraude, seu nome esquecido nos círculos que ele tanto almejara. Meu nome, porém, estava crescendo, não por fama, mas por impacto. Saí, o ar noturno fresco, as estrelas um brilho esparso. A floresta pairava além, seu pulso uma canção que eu conhecia de cor. Pensei no meu pai, cujas cartas eu ainda lia, e em Lua, cujos filhotes agora vagavam livres. André juntou-se a mim, seu braço em volta dos meus ombros. Orgulhoso de você, disse ele, sua voz suave. Eu me inclinei nele, sorrindo. Fizemos isso juntos. E fizemos. Eu, André, Laura, as inúmeras mãos que salvavam vidas. Olhei para as estrelas, o relógio do meu pai tic-taqueando, e dediquei meu trabalho silenciosamente a ele, a Lua, a natureza selvagem que me salvara.